Fala pessoas, e aí, tudo bom com vocês? Para quem não me conhece ainda, eu sou a Izzy Godinho e hoje nós vamos fazer a terceira parte da leitura deste livro que se chama Quem Me Roubou de Mim, que é do autor Padre Fábio de Mello. E eu tenho que falar que eu tô amando essa leitura, mas amando mesmo. É um livro onde eu tô fazendo muitas marcações e onde eu tô postando bastante essas citações lá no Instagram, aqui na aba comunidade também, porque eu acredito que essas citações podem incentivar as pessoas a quererem fazer essa leitura também. Assim como para mim também, cada parte que eu leio me incentiva mais a querer continuar esse livro. E aí eu sempre começo o vídeo lendo o resuminho do livro, que fica aqui na parte de trás. Em Quem Me Roubou de Mim, o Padre Fábio de Mello aborda uma violência sutil, mas destruidora, que aflige muitas pessoas: o sequestro da subjetividade. Essa expressão pouco comum refere-se à privação que sofremos de nós mesmos quando estabelecemos com alguém, nas palavras do próprio autor, um vínculo que mina nossa capacidade de ser quem somos, de pensar por nós mesmos, de exercer nossa autonomia, de tomar decisões e exercer nossa liberdade de escolha. Uma vez sequestrados, perdemos a capacidade de sonhar. Ficamos impossibilitados de viver as realizações para as quais fomos feitos e não temos com quem reclamar. Precisamos, portanto, estar sempre atentos para que isso não aconteça, pois, como escreve Padre Fábio, nenhuma relação humana está privada de se transformar em roubo, perda de identidade, ainda que as pessoas nos pareçam bem intencionadas. Um só descuido e as relações podem evoluir para essa violência silenciosa. Basta que as pessoas se percam de seus referenciais, que confundam amor com posse, que abram mão de suas identidades e que se ausentem de si mesmas. E desde já iniciando a leitura aqui do livro, eu vou pedir para que, se você gosta desse canal, você se inscrever nesse botãozinho que fica aqui embaixo e clicar no sininho de notificação, porque assim o YouTube te avisa sempre que tiver conteúdo novo por aqui. E se você já está acostumado com as leituras aqui do canal e gosta, já deixa seu curtir, seu like aqui também, que aí você não esquece no final e ajuda aqui esse canal e essa mensagem chegar a mais pessoas, tá bom? E aí hoje nós começamos num capítulo que se chama Depois do Cativeiro, o Aprendizado. A sabedoria popular nos ensina que há sempre um aprendizado a ser recolhido depois da dor. É verdade. As alegrias costumam ser preparadas nos silêncios das duras esperas. Não é justo que o ser humano passe pelas experiências de calvários sem que delas nasçam experiências de ressurreições. E engraçado que na hora que eu li isso daqui, eu lembrei de um videozinho que eu vi e eu não vou conseguir pegar o link dele para colocar aqui porque estava no Instagram, eu já não anotei nada referente a essa publicação. Era o Mário Sérgio Cortella falando que o pior da dor e da tristeza não é a dor e a tristeza em si, mas é se delas a gente não tirar nenhum aprendizado. E aí quando eu ouvi isso eu falei, nossa, é mesmo, porque se você tem a dor, o sofrimento ali e ainda não aprende nada com aquilo, foi só a dor pela dor e o sofrimento pelo sofrimento, entende? Por isso, depois do cativeiro, o aprendizado. Quando as negociações terminam bem, a pessoa reencontra o mundo que até então lhe estava negado. Depois do exílio vivido, é certo que ela nunca mais será a mesma. Ao ser devolvida ao centro de seus significados, ela interpretará a vida de um novo modo. É natural que seja assim. A experiência do distanciamento nos ajuda a mensurar o valor de tudo que nos foi temporariamente extorquido. Antes do cativeiro, do roubo físico e seus desdobramentos emocionais, corria-se o risco de que a beleza do cotidiano fosse encoberta pela poeira da mesmice. A vida propicia a experiência do costume. O ser humano acostuma-se com o que tem, com o que ama, e muitas vezes somente a ruptura com o que tem e com o que ama abre-lhe os olhos para o real valor de tudo que estava ao seu redor. As prisões podem nos fazer descobrir o valor da liberdade. As restrições são prenhes de ensinamentos. Basta saber partejar, fazer vir à luz o que nelas está escondido. Prenhes, né? As restrições estão prenhes. Prenhas, na verdade, eu acho que essa palavra se usava muito antigamente, pelo menos quando eu assisto minissérie de época, né? A fulana tá prenha. E aí era quando as mulheres estavam grávidas, né? Então aqui as restrições são prenhes, são grávidas, né, de ensinamentos. Elas dão à luz a ensinamentos. Então basta partejar seria fazer o parto, né? Fazer vir à luz o que nelas está escondido. E aí eu falei isso aqui só pra, enfim, dar uma clareada no texto aqui mesmo. Porque não são palavras muito do nosso costume, né, mesmo. Na ausência, podemos mensurar o que amamos e o que nos é indispensável. Passar pela experiência do cativeiro, local de negação absoluta de tudo o que para nós tem significado, pode conduzir-nos ao cerne dos valores que nos constituem. Vocês viram que a lâmpada deu uma piscada? Eu espero que a luz não acabe.
O resgate, o pagamento que nos dá o direito de voltar ao que é nosso, condensa um significado interessante. Ele é a devolução. É como se fôssemos afastados de nossa propriedade e de longe alguém nos mostrasse a beleza do nosso lugar dizendo: já foi seu, mas não é mais. Se quiser voltar, terá que comprar de novo. E assim acontece, compramos novamente o que sempre foi nosso. Estranho, mas é o significado do resgate. Distantes do que antes nos era tão próximo, recobramos a visão encantadora do nosso lugar. Olhamos de um jeito novo, redescobrimos os detalhes, as belezas silenciosas que, com o tempo, desaprendemos a perceber. A visão ao longe é reveladora. Vemos mais perto mesmo estando tão longe. Olhamos e não conseguimos entender como não éramos capazes de reconhecer a beleza que sempre esteve ali. No momento da ameaça de perder tudo, o que mais desejamos é a oportunidade de escrever uma nova história. Nosso desejo é voltar, reencontrar o que havíamos esquecido, reintegrar o que antes permanecia perdido, ignorado, abandonado. O que desejamos é a possibilidade de um retorno que nos possibilite ver as mesmas coisas de antes, mas de um jeito novo, aperfeiçoado pela ausência e pela restrição. Depois do resgate, o desejo de deitar a toalha branca sobre a mesa, colocar os talheres de ocasião sobre a mesa farta. Fartura de sabores e pessoas que nos fazem ser o que somos. Refeição é devolução. Da mesma forma como o alimento devolve ao corpo os nutrientes perdidos, a presença dos que amamos nos devolve a nós mesmos. Sentar à mesa é isso. Nós nos servimos de alimentos e de olhares. Comungamos uns com os outros, assim como o corpo se incorpora da vida que o alimento lhe devolve. A mesa é o lugar onde as fomes se manifestam e são curadas. Fome de pão, fome de amor. Depois do cativeiro, a festa de retorno. Assim como na parábola bíblica que conta a história do filho que retornou depois de um longo tempo de exílio. Distante de nossos significados, não há possibilidade de felicidade. Quem já foi sequestrado sabe disso. E aqui ele cita a parábola, é a parábola do filho pródigo, que foi falado nos 2 vídeos anteriores, inclusive. E aí, enquanto eu estava lendo esse capítulo, eu lembrei da sensação que eu tenho quando eu viajo. Eu gosto muito de viajar, não fiz tantas viagens quanto eu gostaria, fiz bem poucas, inclusive dentro do Brasil somente, praticamente. Mas é diferente como eu olho para minha casa quando eu não estou nela, entendeu? Quando eu estou, sei lá, 600, 700 quilômetros de distância, como quando eu vou para a praia, que é o lugar mais perto assim que a gente vai, né? Eu olho para minha casa, quando eu ligo, né, faço aquela ligação de vídeo, eu olho para minha casa com uma forma diferente. Eu olho para minha mãe, para o meu pai, para as pessoas que estão aqui de uma forma diferente. Como se fosse com uma vontade a mais de, se eu estivesse ali, eu daria um abraço bem apertado, sabe? Aquela saudade, aquela coisa de lar mesmo. Eu tenho muito isso. E aí vem uma frase não, um pequeno trecho maior, né? Que não faz parte de um capítulo, mas que se chama Retorno. Somente depois de ter andado por terras estranhas é que pude reconhecer a beleza de minha morada. A ausência mensura o tamanho do local perdido, evidencia o que antes tornou-se oculto por força do costume. Abri o portão principal como quem abria um cofre que resguardava valores incomensuráveis. Olhei minha mãe como se fosse a primeira vez. Olhei como se voltasse a ser criança pequena e estivesse a descobrir-lhe as feições maternas. As vozes do passado estavam reinauguradas. Deitei-me em seu colo como se quisesse realizar a proeza de ser gerado de novo. Enquanto suas mãos desenhavam carinhos sobre meus cabelos, um outro movimento atingia minha alma. Mãos com um poder de sutura existencial. Alinhavos que os dedos amarravam enquanto o quente daquele colo me devolvia o meu corte original. A mulher em silêncio, meu melhor lugar. De suas mãos um segredo se desprendia. Uma voz delicada que só o amor nos proporciona ouvir. Dorme, meu filho, dorme, porque enquanto você dormir, eu o farei de novo. Dorme, meu filho, dorme. E aí começa um outro capítulo que se chama A Subjetividade e Suas Implicações. Subjetividade é toda a estrutura que tem referência direta ao sujeito particular. Ela é o que há de mais profundo e irrenunciável na criatura humana. O lugar onde o eu sobrevive. A definição dos termos pode nos ajudar. Subjetividade é caráter ou qualidade do subjetivo. E subjetivo é tudo aquilo que é pertencente ou relativo ao sujeito. De acordo com as regras gramaticais, o sujeito é o ser que realiza a ação do verbo.
É ele quem dá movimento às frases. Interessante. Sempre que age, o sujeito age a partir de seu mundo, de sua história pessoal, de seus valores, limites, possibilidades. Sua ação é sempre carregada de história, motivo, razões. A subjetividade é o contexto que engloba todas essas particularidades imanentes à condição de ser sujeito e é muito mais. Ser sujeito extrapola os limites da corporeidade que age, movimenta e cria fatos. Um sujeito é um mosaico de desejos, temores, paixões, sentimentos, angústias, sentidos, mistérios. Realidades que são universais, mas que acontecem de maneira muito particular em cada um de nós. Por isso, a subjetividade possui um caráter sagrado, pois confere ao sujeito a possibilidade de estar no mundo de uma maneira única e irrenunciável. Isso aqui é muito bacana, né? Eu também não sei se foi tão facilmente compreendido. Então, a questão é a seguinte. Quando a gente tem a frase, né? A gente tem a frase: Pedro correu até o campo, digamos assim. Não sei de onde que eu tirei essa frase. O sujeito é Pedro. É o Pedro que executou uma ação aqui na história. Ele correu. E o verbo é a ação, né? Aquele que executa. Aqui, ó. De acordo com as regras gramaticais, o sujeito é o ser que realiza a ação do verbo. A ação do verbo, no caso dessa frase, é correr. Pedro executou a ação do verbo. Correu. Correu até o campo. E aqui fala também que ser sujeito extrapola os limites da corporeidade, né? Extrapola os limites do que é corporal, corporeidade. Extrapola os limites, por exemplo, eu sinto fome, eu sinto frio. Mas o sujeito, né? Eu, Denise, o Pedro da frase, ele extrapola o que é corpo. Eu, Denise, tô aparecendo aqui nessa imagem aqui para vocês. Mas só de olhar essa imagem aqui, vocês não sabem, não tem nenhuma noção de quem sou eu na vida, digamos assim, entendeu? Você pode até me reconhecer, você me vê aqui, de repente você me encontra na rua, você fala, ó, aquela menina lá que fez o vídeo, mas você não tem dimensão do ser, né, completa do sujeito eu, Denise, né, ou do Pedro que correu lá até o campo, que eu não sei de onde que eu tirei isso, mas enfim, né, e isso é uma maneira única e irrenunciável, ou seja, nós temos nossa maneira única no mundo. Então, às vezes, por isso, inclusive, a gente pensa, né? Quantos canais existem hoje no YouTube? Muitos canais, né? Outro dia eu estava fazendo um vídeo, aí eu pesquisei aqui, se não me engano, sobem para o YouTube 4.000 horas de vídeo por minuto. Então, imagina, por minuto e o tanto de tempo que o YouTube, né, tem aí de ativo já. Imagina a quantidade, né, de conteúdo que existe nesse lugar. E aí vem eu aqui, Easy, fazendo meu conteúdo aqui. O que eu tô trazendo de diferente para esse conteúdo? Por quê? Eu sempre falo muito isso, né? Por que eu faria esse conteúdo? A gente sempre precisa dos nossos porquês. E eu faço meu conteúdo e cada pessoa faz o seu conteúdo exatamente por conta dessa subjetividade, que é a nossa maneira única de ser. Essa é a nossa maneira única de ser. Você pode encontrar muitas pessoas parecidas comigo, mas nenhuma igual a mim. Então, a forma como eu falo, a forma como eu leio, a forma como eu trago qualquer pensamento, qualquer reflexão aqui para vocês, vai ser única. Não é melhor, não é pior do que a ideia, do que o outro faz, mas é diferente. É a minha maneira única de ver o mundo, entende? E irrenunciável. E disso que vai tratar muito o livro, inclusive, embora eu não tenha lido ele mais aqui, mas é da renúncia de ser quem você é, do jeito que você é. E aí vai falar do sequestro da subjetividade, né? Falamos isso lá, o termo foi usado lá no primeiro vídeo, já falei a respeito dele, já falamos um monte a respeito. Então, o sequestro da subjetividade acontece quando uma pessoa acaba de alguma forma tentando renunciar o que é irrenunciável. Deixar de ser quem somos é irrenunciável, entendeu? Então, só queria fazer essa explicação aí para deixar o texto mais claro, tá? Um objeto, por exemplo, pode ser repetido, mas um sujeito nunca. Um objeto pode ser manuseado e ocasionalmente dispensado como peça que perdeu a utilidade, mas um sujeito não. A sua subjetividade o diferencia no mundo e o coloca como valor a ser respeitado. Como que isso é importante, especialmente nos dias de hoje, né? Onde as pessoas acabam sendo muito objetificadas, né?
As pessoas costumam ser muito descartadas. Não triste, né? Quando uma pessoa é descartada, a pessoa deixa de ser considerada. Tem uma frase que é do mundo dos negócios, né? O mundo mais empresarial ou o mundo do trabalho, sei lá, que ninguém é insubstituível. As primeiras vezes que eu ouvi isso, eu achei o maior absurdo, e realmente é o maior absurdo, né? Mas é porque ninguém é insubstituível fazendo uma ação que ela faz lá no trabalho. Então eles querem dizer o seguinte: beleza, você não quer fazer o seu trabalho do jeito que você está sendo aí ordenado, sei lá, a fazer, então beleza, você sai e a gente te substitui, né? Eu entendo isso do ponto de vista de trabalho, que uma função pode ser substituída. Uma pessoa que executa uma função, uma outra pessoa poderá executar essa função. Ok, mas todos nós, na verdade, somos insubstituíveis, porque cada um de nós possui a nossa maneira única de ser e de existir. E somos 8 bilhões de pessoas sobre o planeta. Há pouco tempo, né, acho que a ONU que anunciou que hoje já somos 8 bilhões. E de 8 bilhões de pessoas somos todos diferentes e todos temos nossa maneira única de ser. Veja bem, a vida é sempre plural e singular. Viver é experimentar constantemente a dinâmica desses dois lugares. Quando somos plurais, só o podemos ser se estivermos na posse de nossa singularidade. Caso contrário, a pluralidade nos esmaga. Observe um mosaico. Nele há uma multiplicidade de peças. O mosaico é plural e só existe porque as peças saíram de suas singularidades. Só assim ele pôde ser formado. Mas para dar forma ao mosaico, as peças não precisaram abrir mão do que eram. Não foram negadas, mas passaram a compor um todo que jamais conseguiriam sozinhas. A subjetividade refere-se a essa capacidade que o ser humano tem de ser singular. Antes de ser comunidade, o ser humano é pessoal, particular, reservado, privado, porque segue a mesma regra do mosaico. Junta-se aos outros para compor o todo, mas não deixa de ser o que é. É por isso que o contexto da subjetividade é bastante complexo. Ele é a casa de todos os limites e possibilidades humanas. Ele funciona como a escritura de um território, como ponto de partida, pois é nele que o ser se firma para ser o que é e dele sai para ser com os outros. Instigante. Ser o que somos requer cuidados, requer vigilância. Manter nossa inteireza, isso é, o estatuto que nos difere no mundo, é sempre um desafio árduo. Por um motivo simples, não é possível conjugar a existência somente na solidão. A vida é um constante encontro de singularidades. Desde que nascemos, somos naturalmente conduzidos à convivência com os outros. Por mais que se empenhe em preservar-se só, o ser humano nunca se priva de ser visitado pela singularidade de outra pessoa. Manter nossa inteireza, isso é muito difícil às vezes, sabe? Porque nós estamos num mundo cheio de pessoas que nos dizem para ser de uma determinada forma e não de outra. Então, manter a nossa maneira única de ser, às vezes é muito difícil. Tem sempre alguém para te falar assim, 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 assim que você deve fazer. E é aquela pessoa que te julga na hora que você faz de forma diferente, né? Eu acho que nós já evoluímos muito nisso, mas da mesma forma que nós já evoluímos muito nisso, quanto mais nós evoluímos nisso, na verdade, acho que até pela internet, pelas redes sociais serem o que representam hoje na vida da gente, fica muito mais escancarado que o contrário também acontece, que muitas pessoas não conseguem ainda respeitar a individualidade das pessoas. E nós realmente, nós não vivemos sozinhos, né? O ser humano não nasceu para ser sozinho. O ser humano, ele na verdade se tornou o que é, uma raça que predominou no planeta, exatamente por nós sabermos nos relacionar e nos comunicar bem, muito bem, mas bem. Como que eu vou explicar isso? Nós temos uma comunicação muito complexa, nós sabemos viver em sociedade. Imagina como que o ser humano nasce. O ser humano nasce até, sei lá, uns 14 anos de idade, uns 13, ele vai ter dificuldades de viver sozinho, né? Ele vai precisar de pais ou de pessoas, tutores, enfim, que cuidem dessa criança ou pré-adolescente. O ser humano, ele demora muito tempo para ele ser adulto. Na natureza isso não acontece.
Eu acho que isso, inclusive, eu acredito que é a exclusividade do ser humano. Mas eu não tenho nenhuma formação de biologia para ter certeza disso. Acho que eu já vi nascimento de cavalinhos, né? E eles nascem e eles praticamente aprendem a andar imediatamente. O ser humano leva 1 ano só para caminhar. Assim, para falar ele leva 2. Então, os animais, os outros animais aí na natureza, eles têm uma fase de crescimento que é muito mais rápida, né? Eu acredito que eles chegam à idade adulta muito mais, assim, ativamente. E como que é que uma espécie tão frágil, durante tanto tempo, conseguiu dominar, entre aspas, né? Da forma que nós dominamos, se nós seríamos presas fáceis, né? Foi exatamente isso, vivendo em sociedade, vivendo uns com os outros e sabendo nos comunicar muito bem. Muito bem, entre aspas, né? Porque eu acho que a comunicação, embora nós temos uma enorme capacidade de comunicação, muitas palavras, muitos significados, muitas coisas que nos viabilizam, ainda assim a comunicação é muito ruim, pela teimosia das pessoas de não saber ouvir aquilo que é diferente delas. Mas enfim, aí já é uma outra história, né? Então é isso, tem um filme, né, que fala disso, do filme da bola lá, do Wilson, não lembro o nome do filme, vou colocar aqui. Eu não lembro nada, gente, eu não lembro nada. Eu lembro de muita coisa, mas eu não lembro os nomes de nada. Que é o cara que ele se machuca, o náufrago, lembrei. É um cara que se perde numa ilha, e aí ele encontra uma bola, um dia ele machuca a mão, e aí ele tá absolutamente sozinho. Gente, me deu uma angústia, mas uma ansiedade de assistir esse filme, é um filme que eu nunca mais assisto na minha vida. E ele machuca a mão em algum momento, e aí ele completamente desesperado, ele tá sozinho, e isso começa a provocar muito desespero nele. Aí ele pega a mão ensanguentada e coloca em cima de uma bola, assim. E aí é o Wilson, ele começa a ver aquilo ali como uma outra, entre aspas, pessoa, sabe? Porque ele precisava desesperadamente interagir de alguma forma com outro ser, coisa que não tinha ali naquela ilha. Então o ser humano, ele não nasceu para ficar sozinho. Aí vem as coisas, né? E modificam completamente o significado das palavras, né? Que vem a música que fala, né? É impossível ser feliz sozinho. Falando mais de uma relação, de um relacionamento amoroso, né? E aí fala que é impossível ser feliz sem um relacionamento amoroso, no caso. Tá, pode ser, mas um relacionamento amoroso romântico, não, entendeu? Não é impossível ser feliz sozinho. Mas é impossível ser feliz sozinho no sentido de viver sozinho, viver completamente isolado da cultura, de tudo. Tem umas pessoas meio doidas que eu acredito que vivam assim, né? Pelo menos contam as séries pra gente que existem, né? Uns malucões aí que vivem sozinhos e tal, no meio do mato, não convivem com ninguém, mas mesmo assim uma comunicação mínimizinha assim ainda existe, né? Enfim, acho que eu já falei demais. E aí eu tinha terminado assim. Por mais que se empenhe em preservar-se só, o ser humano nunca se priva de ser visitado pela singularidade de outra pessoa. Nem sempre tais encontros são materiais, presenciais. Ler um livro, por exemplo, é receber o autor e seu jeito particular de compreender o mundo. A obra nos aproxima, influencia, modifica-nos. Por meio de páginas e palavras, um encontro acontece. Uma subjetividade nos chega, mesmo que o corpo não tenha vindo junto. O livro a transporta, leva a visitar nossa intimidade. Eu vivo muito isso aqui, né? Porque eu gosto muito de ler e realmente eu sinto isso. Quando eu leio aqui o livro do Padre Fábio de Mello, eu conheço um pouco da subjetividade dele a respeito do que está sendo falado, né? E aí que acontecem não estou lembrando uma palavra mais simples, mas as confluências de ideias, né? Quando a gente lê e fala assim, nossa, é isso mesmo, né? Ou então, às vezes, alguma coisa te espanta, né? Você lê e fala assim, nossa, sério? Então, assim, com a leitura aqui do Padre Fábio de Mello, eu tô tendo muito essa conexão. Conexão é mais fácil do que confluência, né? Com as ideias de ler e falar assim, nossa, é isso. Ele fala de um jeito que eu não falaria, entendeu? Que eu não conseguiria falar, mas é isso aqui. Quando duas pessoas casualmente se conhecem, são duas subjetividades que se tocam. Se crescem no conhecimento, existe então a possibilidade de suas singularidades se pluralizarem, se misturarem e se influenciarem. Trata-se de uma dinâmica natural da vida. É assim que construímos os vínculos afetivos, espirituais e até mesmo vínculos funcionais, que são aqueles que nos ligam, por meio da confiança, a profissionais que participam diretamente de nossa vida.
É isso que acontece o tempo todo, né? Quando a gente tem um amigo, quando a gente tem a nossa família, quando a gente se casa, quando a gente, enfim, qualquer uma dessas coisas, tem um encontro de singularidades e a gente vai se misturando, né? Se influenciando. Eu postei uma frase outro dia que conviva com sábios e será um deles. Essa frase é de Menandro, que foi um dramaturgo grego. E aí eu coloquei assim embaixo, conviva com idiotas e também será um deles. Aqui eu mesma completei. Gente, né? Assim, eu sou uma pessoa que eu sou 50% namastê e 50% não vou completar a frase, mas acredito que você saiba o restante dela aí, sabe? Então as pessoas se influenciam. Por isso que tem aquela frase que fala que nós somos a média das 10 pessoas mais próximas de nós. As pessoas se influenciam. Então eu acho que a gente precisa ficar muito atento, e eu coloquei isso aqui, né? Ficar atento às conexões que nós fazemos. Preste atenção às pessoas com quem você constrói vínculos. A gente não pode sair construindo vínculos de maneira aleatória. A gente tem que construir vínculos que façam sentido com aquilo que são os nossos valores. Se a gente começar a fazer vínculos aleatoriamente, ou então vínculos com pessoas que têm valores diferentes dos nossos, que têm... por exemplo, se eu começar a construir vínculos com pessoas que dão golpes, que vivem de dar golpes, e minhas 10 pessoas mais próximas são pessoas que vivem dando golpes nos outros, dando golpes financeiros e, enfim, de outras formas também, eu vou acabar me tornando um pouco daquilo, entende? Então eu acho que nós precisamos ficar bem atento a isso, aos vínculos que nós estabelecemos com as pessoas. Por isso que às vezes é triste a gente, às vezes, perder um vínculo, mas a gente precisa também pensar se aquele vínculo fazia sentido para nós. E muitas vezes esse vínculo não fazia sentido, né? A gente tem que pensar nisso. É isso que eu falo, às vezes a gente precisa viver de forma intencional, a gente não pode ir indo, sabe? Vai indo, empurrando com a barriga e tal. Fica esperto, abre os olhos. E através dos profissionais que participam diretamente da nossa vida. De que eu vou falar agora? De que eu vou falar agora? Terapia, gente, profissionais que participam diretamente da nossa vida. Eu não podia deixar de falar da terapia, né? Como que a terapia, o psicólogo ou a psicóloga é um profissional no qual a gente precisa ter absoluta confiança. Absoluta confiança não é deixar de observar, tá? Mas a gente precisa ter absoluta confiança porque são pessoas profissionais que influenciam diretamente na nossa vida, no nosso bem-estar, nossa forma de lidar com nossas questões. Então, isso é importantíssimo. O inegável é que a todo momento estamos influenciando e sendo influenciados. A psicologia nos ensina que quanto mais integrada estiver uma pessoa, isto é, quanto mais ela estiver segura de si mesma, conhecedora de sua verdade, reconciliada com seus limites e ativa no desenvolvimento de suas possibilidades, maior será a sua capacidade de construir vínculos saudáveis. Olha isso, gente. Eu não estou conseguindo dar fluidez aqui na leitura porque está muito boa. É inegável que todos os momentos estamos influenciando e sendo influenciados. Tem uma pergunta até no Big Brother, né, que eles gostam muito de fazer. Você é influenciador ou influenciável? Ai, gente, que pergunta ridícula. Meu Deus do céu. Todos nós somos influenciadoras e todos nós somos influenciáveis. Nós pegamos, igual eu falei aqui agora há pouco, né, quando a gente tem um amigo ou as pessoas que mais participam da nossa vida, a gente sempre pega um pouco daquelas pessoas e dá um pouco de si também. Então, todos nós somos. Então, não é porque eu estou aqui fazendo vídeos, fulano de tal é um influencer. É legal, né, essa palavra agora. Ele é um influencer. Bom, beleza, tá, é verdade, né? Por que ele é um influencer? Porque as marcas pagam para essas pessoas divulgarem produtos e esse vínculo que eles têm realmente influenciam, fazem essas marcas venderem mais. Por isso que ser influenciador dá dinheiro, porque dá dinheiro para as empresas, entendeu? Agora, não é só porque uma pessoa está aqui fazendo vídeo que ela é uma influenciadora. A pessoa é uma influenciadora a vida inteira. Outras mais, outras menos, mas de alguma forma todos nós influenciamos as outras pessoas. E é muito importante a gente pensar também como nós influenciamos as pessoas. Nós influenciamos as pessoas para o bem ou para o mal? Lembra dos desenhos animados que ficava um anjinho e um diabinho aqui do lado de cá? E aí a pessoa pensava assim,
vou fazer não sei o que. E era uma coisa ruim, né? Aí o diabinho falava, o diabinho que tá aqui, né? Vai, faz. Aí o anjinho falava, não faz isso não sei o que. Então, como nós influenciamos as pessoas? Qual dos dois personagens aqui nós somos, né? Nós somos o diabinho que fala, vai, faz. Ou o anjinho que fala, vamos pensar, não sei o que. Muito importante isso. Nós somos responsáveis pelas influências que nós realizamos ali. Então eu aqui, enquanto leio, eu espero que eu esteja influenciando outras pessoas a lerem também. E isso é uma influência legal, né? Eu já falei aqui que nós não devemos... Outra postagem que eu fiz aqui, que foi a respeito de ler de forma crítica, né? A leitura crítica. Leia de forma reflexiva, leia de forma crítica. Ouça de forma reflexiva, ouça de forma crítica. A gente tem que refletir e criticar é assim, será que é isso mesmo? Não é criticar, falar, nossa, que feio, não faz isso não é isso que é crítica. Criticar é você, não tem um vídeo sobre isso, sobre crítica, quando eles falam, crítica construtiva, o que é uma crítica construtiva? Né? Ler de forma crítica seria você ler de forma responsável, se perguntando aqui, isso é mesmo verdade? É isso mesmo? Tem outras fontes dizendo a mesma coisa? Há fontes conflitantes? Por quê? Então, eu acho que ler de forma reflexiva e ouvir também eu coloquei, porque as mídias, né, o YouTube, o próprio YouTube, você muito mais ouve, você não lê o YouTube, você ouve. Então, ouça também de forma crítica. Qualquer pessoa que chegar falando assim, coloca todo o seu dinheiro nesse lugar aqui, porque você vai ficar rico. Você tem que falar, opa, peraí, que lugar é esse? Por que você está falando para eu colocar meu dinheiro aí? Quais são as suas intenções ao dizer isso? O que você ganha falando isso? Você está fazendo propaganda para aí, tá? O que isso diz sobre você? Igual eles falam muito a respeito das marcas que são cruelty free, né? E que são veganas, as marcas de maquiagem, produtos de beleza. Se uma pessoa vai lá e indica uma marca que faz testes em animais e que provoca sofrimento aos animais, o que está dizendo da pessoa que está fazendo a propaganda dessa marca? Que ela concorda com os valores dessa empresa. Entende? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Mas nem sempre experimentamos a inteireza do ser. Fragilizados pela própria história pessoal e pelas privações que nos impediram de montar harmoniosamente os mosaicos de nossa história, deparamo-nos com pessoas que sofreram o mesmo mal. Despreparados para a riqueza que todo encontro pode proporcionar, corremos o risco de que as desarmonias prevaleçam, de que nossas ausências e carências lancem as bases de um relacionamento que gerará dependência, perda de pertença e escravidão afetiva. E aqui eu não sei se você reparou, mas ele falou diretamente aqui no sequestro da subjetividade. Vou reler esse último pedaço. Despreparados para a riqueza que todo encontro pode nos proporcionar, corremos o risco de que as desarmonias prevaleçam, de que nossas ausências e carências lancem as bases de um relacionamento que gerará dependência, perda de pertença, ou seja, sequestro da subjetividade, e escravidão afetiva, também perda de subjetividade. Diante dessa compreensão, surge-nos uma questão fundamental para que possamos dar um passo na reflexão. Nos encontros que realizamos, zelamos para que não percamos de vista o que somos? Como viver a dinâmica de um mundo que é plural, sem que nossa subjetividade corra o risco de ser sufocada, sequestrada? É interessante isso, né? Porque muitas vezes acontece, fulano mudou. Normalmente em relacionamentos amorosos, né? A pessoa começa a ter um relacionamento ali, um relacionamento não muito saudável, né? E aí aquele parceiro ou parceira afasta a pessoa dos amigos. Isso é muito comum, isso é um clássico, né? Pelo menos pra mim, assim, isso é um clássico. Então, a gente tem que observar isso. Eu tô começando um relacionamento, que não precisa ser um relacionamento amoroso, pode ser com um amigo. E essa pessoa tá me fazendo fazer coisas que antes eu não faria. Tudo bem, nós sempre estamos sendo influenciados e nos influenciando. Tudo bem, mas essa influência está sendo positiva, legal? Eu estou aprendendo com aquela pessoa, eu estou me aproximando de quem eu sou? Ou será que essa outra pessoa está só me deturpando, me tirando de mim mesma? Isso é muito importante, né? O desafio é constante, o risco é iminente. É muito fácil perder a liga existencial, o cordão que nos costura a nós mesmos.
É muito fácil a gente se perder na pluralidade do mundo. É muito fácil entrar nos cativeiros dos que nos idealizam, dos que nos esmagam, dos que nos desconsideram, dos que pensam que nos amam, dos que nos viciam, dos que pensam por nós. É muito fácil ser roubado, levado e aprisionado no pensamento que nos impede de crer no valor de nosso potencial. Os cativeiros são muitos, diversificados, mas a dor é semelhante. É a dor de quem está compondo o mosaico sem saber o que é. Entrou no todo, mas não tomou posse da parte. Misturou-se ao mar, mas não sabe o rio de sua origem. Subjetividade esmagada, desagregada, sequestrada. E aí vem um outro trechinho aqui maior, né, que não faz parte de um capítulo, que se chama Sem Rodeios. Eu vou até mostrar como que são esses trechos, olha só. É igual aquele outro trecho que eu li lá também, ele é assim, tá vendo? Tem umas partes no livro que são assim. Deixa eu mostrar o outro. O outro é o trecho que se chama Retorno, né, que é esse daqui. Eles ficam entre os capítulos. E aí o último trecho aqui fala o seguinte: sem rodeios. Só há dois caminhos: ou o relacionamento nos fortalece a subjetividade, encaminhando-nos a uma natural partilha do que somos, ou ele nos enclausura nos cativeiros do afeto possessivo, retirando-nos o direito de dispormos de nós mesmos. Mas e assim se encerra a terceira parte da nossa leitura. Eu amei essa parte. Nós estamos na parte 3 de 10. Então eu acho que, nossa, eu tô achando sensacional a leitura desse livro, sério mesmo, gente. Por hoje é isso. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like. Isso é muito importante para que o YouTube mostre esse vídeo para mais pessoas. É assim que ele sabe se um vídeo é legal ou não. Então deixa seu curtir, seu like. E se você gosta desse canal, se inscreve e ativa o sininho de notificação para você saber sempre que tiver conteúdos novos por aqui. Por hoje é isso, um abraço e até nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!